Amado irmão, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje. Encontramos no livro de 1 Samuel, capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13 de 1 Samuel, guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e no segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatã em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatã feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou trombeta na terra, dizendo: ouça-nos, hebreus. Então todo Israel ouviu dizer Saul, que Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gigal. E os filisteus ajuntaram-se para a peleja contra Israel, 30.000 homens e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar, e subiram e acamparam em Migmas, ao oriente de Bet-Aven. Então, meus amados irmãos, nós vemos que primeiro ano que Saul estava como reinado de Israel, no segundo ano levantou-se uma grande guerra, um grande confronto entre Saul e os filisteus. Nós vemos que Saul, Jonatã, seu filho, que estava em Gibeá, ele rompeu uma guarnição dos filisteus, quer dizer, foi de encontro a ela, matou alguns deles, e de repente isso foi denunciado ao restante dos filisteus, e eles se levantaram 30.000 homens, nós vemos 6.000 carros, conforme diz aqui, meus amados irmãos, 30.000 homens, 6.000 cavaleiros, e pessoas em multidão, conforme diz aqui a linguagem, como a areia que está à borda do mar. De sorte que foi dito a Saul convocou os israelitas também para a guerra, e nós vemos que a partir daí os israelitas temeram por causa da multidão, por causa dos carros, por causa dos cavaleiros, já que Israel não tinha essa quantidade de homens, só tinha 3.000 reunidos, 1.000 estavam em Miquimás com Saul, 2.000 e 1.000 estavam com Jonatã, lá em Gibeá. Então nós vemos que a partir daí também Israel não tinha armas, os filisteus dominavam sobre ele, de sorte que na hora da guerra não tinha nem sequer uma espada, a não ser a de Saul e a de Jonatã e dos 1.000 homens que ele estava com ela. Então a partir daí o povo começou a se esconder nas cavernas, o povo se escondia nos montes, se escondia nos valados, e aí foi dito aos filisteus, que subiram contra eles. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que o povo começou a fugir também de Saul, e Saul temeu. Então Saul tinha esperado por Samuel, que Samuel tinha dito a ele que viria para aquele lugar e ofereceria um sacrifício, e que Saul comeria aquele sacrifício com ele, Então, terminando os 7 dias aprazados, que conforme ele tinha dito, Samuel, que viria com 7 dias, Samuel não chegou. Então nós vemos aqui um ato, começa aqui a pecaminosidade declarada de Saul, porque ele diz que ele esperou os 7 dias, e como como Samuel não veio, ele diz: trazei-me, versículo 9, trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto ao Senhor. Quer dizer, já sabe que ele não era sacerdote, ele era um rei, não era permitido que ele oferecesse sacrifício. E além disso, havia uma ordem do homem de Deus: espere 7 dias e eu verei. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que um homem e uma mulher que serve a Deus deve ter, não deve ser apressado, precipitado. Se o homem de Deus disser 7 dias, espere. Se o homem de Deus está a dar, continue esperando, porque a bênção dele
estava aí. Segunda coisa, não oferecer sacrifício, porque não era ordenado a rei a ele oferecer. Quem ia oferecer era o homem de Deus. Então ele pegou com essas duas coisas. Primeiro, foi apressado. E segundo, ofereceu sacrifício que não era para ele oferecer. Foi fazer um serviço que não era para ele oferecer, que ele não estava autorizado por isso. Então nós vemos que quando ele terminou de oferecer aquele sacrifício, então Saul chegou e Saul disse: que fizeste? Agiste loucamente. Ele disse: não é porque o povo fugia de mim e tu não vieste nos dias aprazados. É como se fosse também uma reclamação dele a Saul, né? Diga, Samuel, né? Você não cumpriu sua palavra. Agora que tem muito crente atrevido, né? Muitas vezes os pastores chama ele e diz: vem daqui a meia hora. Aí quando ele chega lá, o pastor não está. O pastor diz: eu vou daqui a meia hora, o pastor não chega. Ele vai embora: o pastor não cumpre a palavra, o pastor é desonesto, não cumpre a palavra. Irmão, nós devemos ter muito cuidado com as palavras que a gente deve dizer, com os homens de Deus, com a mulher de Deus, também com o seu chefe. Tem que ter cuidado, que muitas vezes você é provado nessa questão de saber esperar pelo homem de Deus, pela decisão. Então, meus amados irmãos, a partir daí nós vemos que ele disse: olha, além disso o povo fugia de mim, não é? E nós vemos que Saul tinha muita satisfação, ele queria ver muitas pessoas perto dele. E a partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que Samuel disse a ele: então disse Samuel a Saul: agiste loucamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, que já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus amados irmãos, é melhor obedecer a nossa liderança. Se vier acontecer erro, vamos dizer depois a ele: bom, o Senhor mandou fazer, eu fiz, eu errei, mas confiando, esperando e fazendo o que o Senhor mandou, do que a gente precipitar e fazer diferente, né? Então nós vemos que a partir daí o reinado de Saul, né, Deus já tinha reprovado por causa dessa desobediência. E a guerra aumentou, né, irmão? De sorte que no capítulo 14 diz que Jonas feriu também, saiu com o seu pajem de arma e disse: vamos à guarnição desses filisteus. Se ele disser ficar, aí a gente fica, mas se ele disser subir, aí a gente sobe, porque Deus é conosco. E quando chegou aí, nós vemos que Jonathan saiu com o seu pajem de arma, e eles disseram: já os judeus estão saindo das suas togas, estão saindo das suas cavernas, venham cá, venham a nós. Então quando eles disseram isso, então nós vemos que Deus tinha confirmado. Então Jonathan disse, versículo 6, disse Jonathan ao seu moço que lhe levava as armas: vem e passemos a guarnição desses circuncisos, porque operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, nem com muito, nem com pouco. Então, meus amados irmãos, para o nosso Deus, ele não precisa de grande número para dar livramento. Nem com muito, ele pode livrar com muito, pode livrar com pouco. Não há nenhum impedimento para isso. Foi isso que Jonathan disse. Não é? E a partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que a guerra lastrou-se, né? Nós vemos que Saul também entrou na guerra, Deus deu livramento. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu também para lutar, e além disso o Senhor mandou um ruído sobre eles, e eles matavam uns aos outros, o terror de Deus sobre os filisteus. E nós vemos que a partir daí Saul fez uma volta atrevida, aqui no versículo 24, diz que Saul disse que aquele que comesse pão, né, durante aquele dia, durante aquela guerra, seja lá quem fosse morresse. Nós vemos que muitas vezes nós não podemos, meus amados irmãos, fazer um voto desse. Como Jonas não sabia, Jonas estava com fome, então eles chegaram, nos dispôs de encontrar o mel, e Jonas pegou a ponta da espada, botou no mel, né, que havia muito mel, e botou na língua, e em seus olhos aclararam, e ele começou a entrar na guerra, e a partir daí, né, o povo disse: não faça isso, porque seu pai proibiu, disse que quem comesse morreria. Ele disse: eu já estou a ponto de morrer, meus olhos agora melhorou. Imagine se todo esse povo comesse. Meu pai também fez um voto errado, e o povo entrou e começou a comer, inclusive comeram carne com sangue, comeram mel. E quando Saul soube disso, disse que ia matar a Jonathan, né? E a partir daí o Senhor disse a Saul, que o povo estava em pecado, porque ele tinha feito um juramento, e ele lançou sorte, descobriu que era Jonathan que tinha feito. E Jonathan confessou a ele disse: então você vai morrer. Mas nós vemos que a partir daí o povo disse: vai morrer Jonathan, que deu grande livramento a Israel? De modo nenhum.
Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado para que a gente não faça voto precipitado e às vezes a bênção de Deus se torne uma maldição, pode se tornar uma maldição.